Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e queridos. Quem é o Juca? Quem é o Juca? Vou explicar para vocês. A gente já fez aqui uma fala um pouco disso. A Adri tem umas telas que eu queria saber se dá para a gente colocar no ar, se o Guilherme pode pôr, ou se ela, que são dos relatórios da PF, e a tela já entrou, do relatório da PF, que é feito com base no documento Punhal Verde e Amarelo, que era o documento que foi impresso na sala da presidência, entregue para o Bolsonaro no Palácio do Planalto, um secreto, timbre secreto enorme, eles conseguiram resgatar esse documento, e que usava codinomes de pessoas para dizer o que precisava ser feita com cada uma. Aí, nesse documento, o Joca, né, Não, vamos começar pelo... o Lula, né, que é o Jeca. Eles acham que o Lula é o Jeca. Ah, o Lula é o Jeca e o Bolsonaro é o quê, cara? Olha, numa boa, o Lula é recebido por todos os primeiros ministros do mundo. Todo mundo vem onde ele faz os eventos. Se ele vai na ONU, ele está no palco principal. O Bolsonaro fica conversando com o garçom. Nada contra o garçom. Mas num lugar que tem um monte de gente, você vai lá e cumprimenta o garçom, é educado. Você conversa 3 minutos com o garçom, descobre a origem dele e tal. É educado também. É muito bom, é bonito até que a pessoa faça isso. Mas passar a noite conversando com um garçom, aí já é demais. É um pouco o que o Bolsonaro fez. Ele não é o Jeca é o Lula. Olha só, segundo a PF, aqui eu vou chegar aqui, talvez, o Renato está se repetindo. Não, fica aqui que vai ter novidades. Para a execução do presidente Lula, o documento escreve considerando sua vulnerabilidade de saúde e ida frequente a hospitais, possibilidade de utilização de envenenamento ou uso de químicos para causar um colapso orgânico, JECA, considerando a vulnerabilidade do seu atual estado de saúde e sua frequência a hospitais, envenenamento ou uso de química, remédio que lhe cause um colapso orgânico, e sua neutralização abalaria toda a chapa vencedora, colocando-a dependendo de interpretação da lei eleitoral ou da manobra conduzida por os 3 poderes sob a tutela principal do PSDB. Aí por que PSDB? Provavelmente porque eles consideram o Alexandre Moraes e o Gilmar Mendes muito próximos do Alckmin, que era o PSDB, então tem essa coisa aqui próxima do PSDB, porque o PSDB já não tinha mais papel nenhum naquela eleição. Mas aí envenenaram o Lula. O Lula é o Jeca, segundo eles. Seguimos. Não, não é isso. É o Joca. É uma referência ao vice-presidente Alckmin. Isso porque o texto aponta que a inviabilidade do primeiro eleito, ou seja, Lula, sua neutralização extinguiria a chapa vencedora, como, além do presidente, a chapa vencedora é composta, obviamente, pelo vice-presidente. É somente na hipótese de eliminação de Geraldo Alckmin que a chapa vencedora estaria extinta. Joca, considerando a inviabilidade do primeiro eleito por questão de saúde, a sua neutralização extinguiria a chapa vencedora. Como reflexo na ação, não se espera grande comoção nacional. Mata o cara também e não vai ter comoção nacional nenhuma, porque o Joca, no caso o Alckmin, já não tinha a importância que teve em outros tempos. E, por fim, o Juca. Juca, isso. Ao final, o último codinome utilizado é de Juca, citado como eminência parda do 01 e das lideranças do futuro governo. O autor indica que a sua neutralização desarticula os planos da esquerda mais radical. A investigação não obteve elementos para precisar quem seria
o alvo da ação violenta planejada pelo grupo criminoso. Olha, Juca, como iminência parda do 01 e das lideranças do futuro governo, a sua neutralização desarticularia os planos da esquerda mais radical. Difícil eu ler aqui. Aí eu não estou conseguindo ler. Como reflexo da ação, não se espera grande comoção nacional. Aí a questão é, na bolsa de apostas do chat, as pessoas colocam em primeiro lugar o Flávio Dino. E, em geral, o Flávio Dino se tornou essa eminência parda na cabeça de muitos. O próprio Vadir Damus coloca o Flávio Dino como sendo esse nome. Eu ponderei que o Dino não era uma eminência parda ainda em 2022, não tinha essa força, não era um cara orgânico do PT e não liderava a esquerda. Quer dizer, ele tinha vindo do PCdoB, que era um partido menor, foi para o PSB, tem simpatia do petista mais raiz, o Dino é muito querido, mas ele não seria um líder de massas para articular essa esquerda num eventual assassinato do Lula. Não me parece, mas não dá para descartar. Os militares sempre... O Bolsonaro tem um ódio especial pelo Dino. Poderia aproveitar esse momento para executá-lo. Sim, poderia. Ele, durante seu governo inteiro, ele bateu de frente com o Dino. Aí aparece o nome do Haddad. O Haddad, como essa eminência parda do Lula, viria a ser o ministro do... Pode ser, mas o Haddad articularia a esquerda? Não me parece. Desarticularia aí um pouco a esquerda. O João Pedro Stedley, estão falando ontem, eu cheguei a pensar, mas ele está muito distante do Palácio, como o Zé Dirceu também, que tem condições de articular uma resistência, apesar da idade avançada, mas está meio distante do Palácio nesse momento. E aí eu levantei o nome da Gleisi, que é um nome que não está sendo quase discutido. Já que temos uma série de hipóteses, vamos lançar mais uma. A Gleisi tinha sido a grande resistência no período de Lula livre. Ela articulou, tanto nacionalmente como internacionalmente, os grupos de juristas, os grupos de diplomatas, enfim. Passou muito pela Gleisi toda essa resistência do Lula livre. E eles poderiam considerá-lo uma eminência parda, por ser presidente do PT, mas é também mais uma hipótese só, não estou cravando nada, mas acho que deveria ser considerada a hipótese Gleisi, como algumas pessoas estão considerando a hipótese Janja. Não dá para descartar também a hipótese Janja, não que ela desarticularia a esquerda, mas como também a hipótese Boulos. Então, temos muitas hipóteses e a Rita está dizendo, mas a Gleisi não está no governo, mas ela é uma eminência parda. Eminência parda. É aquele que fica de fora ali, não está exatamente no governo, está ali no meio do caminho. Tem gente no governo, mas não é governo necessariamente. Então, leve em consideração. Isso é assim que se usa usado o termo nesse sentido. Enfim, quem é o Juca? A gente está doidinho para saber. E sabe quando vocês vão saber? Quando o passarinho cantar. É uma frase até meio utilizada na ditadura por esses vagabundos, torturadores, que falavam o passarinho cantou, quando alguém entregava alguma coisa no meio de uma sessão de tortura. E aqui, no Tempos da Democracia, o passarinho canta por medo. Mas não o medo da tortura, é o medo de ficar preso, é porque eles são bundões, eles falam tudo. Então, da mesma forma que o Cid cantou e já fez dançar as narrativas do Braga Neto e do Bolsonaro, outros cantarão e a gente vai saber
exatamente quem era o Juca. Era isso que tínhamos para hoje nesse Fala Vai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todes.